Meu nome é Marcos Santos e vocês são muito bem-vindos ao Paranormal Tuga. Hoje temos um convidado especial aqui no canal. Ele é pesquisador há 41 anos, fundador e atual presidente do GUGI, Grupo Ufológico de Guarujá. É apresentador do programa no YouTube Enigmas e Mistérios e um dos maiores ufólogos do Brasil. Com vocês, Edson Boaventura Júnior. Edson Boaventura, muito bem-vindo ao canal, ao Paranormal Tuga. É uma honra tê-lo por aqui. Ahm, Para a primeira pergunta, eu gostava de saber como é que começou este bichinho da ufologia. Olha, foi no ano de 1981. Eu morava no litoral de São Paulo, na parte litorânea ali, na cidade do Guarujá, quando minha mãe, ela era uma noite de domingo, e aí a minha mãe quis sair para fora para recolher algumas roupas que estavam ali secando no varal, né? E aí a minha mãe saiu para recolher roupa, eu e o meu irmão mais novo, pequenininho, estávamos assistindo um programa de televisão. E nesse programa ali a gente estava entretido quando minha mãe deu um grito, soltou um grito lá fora, no quintal, e aí nós corremos para acudir a minha mãe. E aí, ao sair na porta de casa, olhar para o céu, a gente viu um objeto imenso, alaranjado, né, avermelhado. Aquela luz ela era contida nele, ela não expandia. E de repente, a gente começou a ver objetos menores, circulares, umas bolinhas luminosas, vermelhas, pulsantes, saindo de duas em duas e cada duas indo para uma determinada região do céu. Naquele momento, eu não acreditava que poderia ser um balão, não era um balão, não era um avião, um objeto voador que a gente conhece, e fiquei com aquilo na cabeça. O objeto foi se deslocando, ficou em cima da cidade de Santos. Nisso já tinha um monte de vizinhos também observando, olhando o fenômeno na rua, e a gente ficou olhando quando ele então aumentou a intensidade do brilho para 3 vezes, ficou 3 vezes o tamanho. Depois ele voltou ao normal e aí fez um movimento de anzol, assim, descendente, depois ascendente na vertical, numa velocidade incrível. E aí a gente entrou para dentro, começamos a questionar, falar o que é isso. Ninguém sabia, minha mãe também não sabia o que era, e nem meu irmão, que era pequeno, ele estava chorando, né? Começou a chorar de medo, né? Estava com muito pavor daquela situação. E aí, na segunda-feira, quando eu fui trabalhar, que eu já trabalhava no Banco do Brasil, aí eu perguntei, falei, né, que tinha visto um negócio assim, assim, luminoso, para um vigilante noturno que tinha lá no banco. Aí ele falou: Ah, Edson, você viu um OVNI, um objeto voador não identificado. E a partir de então, de 1981 até 1985, eu fiquei buscando informação a respeito desse fenômeno. E em 85 eu fundei na cidade do Guarujá o GUG, que é o Grupo Ufológico do Guarujá, com o objetivo de pesquisar os fenômenos que aconteciam ali na região do litoral, e era bem incidente, bem insistente esse fenômeno, e com metodologia científica. Então a gente começou a estudar o fenômeno ali no litoral com metodologia científica. Com o passar dos anos, a gente começou a investigar outros casos também em outras partes do Brasil e também em outros países, né? Aí a gente pesquisou o caso Varginha, fomos para o Opa! Nordeste pesquisar a Operação Prato, né? Estivemos no sul do país também fazendo algumas investigações, em Minas Gerais, né? Na região ali de Goiás, né? Vários estados nós visitamos pesquisando
esse fenômeno OVNI. E só no litoral, para você ter uma ideia, ali no litoral paulista de São Paulo, nós pesquisamos mais de 500 casos envolvendo quedas de objetos, né? Então, com fragmentos. Tem o caso de Ubatuba, da Praia das Toninhas. Tem, por exemplo, casos envolvendo pousos desses objetos, né? Então, que pousaram. Por exemplo, o caso de São Vicente, onde ficou uma marca, né? Uma marca bem grande. Edson, isso é impressionante, essas fotos, o material que você tem. Eu tenho visto outros podcasts. Pá, você, se calhar, um dos ufólogos que tem mais material militar e desse tipo, não? Exatamente. Documentos militares também a gente obteve através de alguns militares, algumas pessoas que trabalharam junto desses organismos no Brasil. E aí vou citar um deles aqui, que é o CIOANI. O CIOANI era o Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que foi um órgão oficial da Aeronáutica, da Força Aérea Brasileira, que pesquisou durante os anos de 1968 até 1974, dezenas, centenas de casos no Brasil todo, mas se concentrou mais no estado de São Paulo. E aí um desses integrantes desse grupo militar, chamado Major Zani, Major Gilberto Zani de Mello, ele me indicou uma outra pessoa na cidade de Tatuí, no interior de São Paulo, que era o Acácio J.O. Camargo. O Acácio Camargo, ele foi o croquinista que fazia os desenhos desse grupo militar e também fez alguns boletins, boletim Cioane 1, boletim Cioane 2, e eles pesquisavam esses casos. E esse Acácio, ele me doou alguns documentos, né? São cerca de 1.300 páginas de documentação com os casos ufológicos que a aeronáutica brasileira, que a Força Aérea Brasileira pesquisou naqueles anos, né? E é material original, né? Só para você ter uma ideia, eu vou pegar um desses relatórios para a gente ter uma ideia de que é material original, né? Então, eles classificavam esses relatórios, classificação confidencial. Confidencial, pois. Tá? Isso aqui é um caso de um pouso que ocorreu em Santos, né? Então, são várias páginas e tem as fotos também do local do pouso, né? Então, eles protegiam aqui com papel de Sim. seda. Sim, sim. E aqui tem algumas fotos preto e branco desses locais. E dá para ver que ficava um pouco assim de queimado, oh, Edson. Ficou queimado e ficou 3 buracos, ó. Dois, isso três. seria... O trem de aterrissagem, né? O pezinho seria. Eles fizeram um desenho, a testemunha na época chegou a fazer um desenho do objeto aqui, com aqueles 3 pezinhos. Ela ficou na vertical, né? Como se fosse uma bola de beisebol, né? Eu E acho que aqui já... a criatura com capacete, aqui o croquis da marca, que ficou no solo. Então, eles pesquisavam, faziam esses relatórios, né? E arquivavam todo esse material, porque eles tinham um objetivo ali de descobrir, de saber o que estava acontecendo, né? Fora isso, eu acabei escrevendo um livro, que é esse livro OVNI Arquivos Militares. O volume 1 é o caso de Biúna, onde a gente tem aqui também ilustrado vários casos militares com pouso desses objetos e as entrevistas que os militares faziam com as testemunhas. Tem os croquis coloridos também, os croquis coloridos, ó. sim. Com os sulcos que ficavam no solo. Isso é tudo material militar oficial. Esse aqui são as testemunhas que a gente visitou posteriormente.
Essa sim. senhora aqui, ela chegou a ver a nave pousando e viu os seres dentro da nave também entrando. Isso é tudo material Real, militar. é como eu digo, realmente É, é uma vasta, essa aqui é a é muito vasto o material. carteirinha, essa é uma Ah, carteirinha que a aeronáutica disponibilizava para os integrantes da CIOANE, né? Então, ah, o pessoal chegava, dava uma carteirada e falava, olha, eu sou dos militares lá. Aí tinha o espaço aberto ali para pesquisar, para coletar material, para fazer essas investigações. E isso. todo o material coletado ele era analisado. Aqui, ó, mais alguns relatórios, para você ter uma ideia, são cartas, né, relatórios, que a gente foi juntando ao longo desses anos todos aí. E hoje a gente tem a plena convicção de que os militares brasileiros se interessam pelo fenômeno OVNI e continuam catalogando, registrando tudo isso. A gente teve uma onda agora de avistamentos Sim, no sul do nosso país, nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, onde diversos pilotos viram o fenômeno. Alguns desses fenômenos não eram OVNIs, pois. era o satélite Starlink, Starlink, sim. Starlink, mas tinha no meio de tudo isso OVNIs também. Isso aqui é uma fotografia que nós recebemos de pilotos militares que mostram dois objetos. Eu tenho a ampliação. Isso Na ampliação dá para a foi gente tirado por pilotos pilotos brasileiros da linha aérea de linha aéreas comerciais. comerciais. A Azul, Latam, Gol, né? Várias empresas comerciais, né? Empresas aéreas comerciais fotografaram e filmaram também esses OVNIs. Só que eles têm medo de Claro, aparecer, porque aí tem a claro. chacota, o pessoal fica fazendo É. gracinha, Essa é o uma. piloto do Pois, ET, essas coisas, né? Edison, Mas está acontecendo sim, está. muitos casos aqui no Brasil. De abril de 2022 para cá, eu já cataloguei 200 casos, sendo Ih, que no mês de julho houve 25 casos no Brasil e no mês de novembro, agora de 2022, foram mais de 40 casos, inclusive com pousos, avistamentos de seres no interior de São Paulo, uns seres luminosos assim que flutuavam, eles andavam flutuando, voando, né? Então, um negócio muito interessante. O Brasil atualmente vive uma é onda um frenesim ufológica muito grande. muito grande, sim. Edson, vamos aqui por partes. Ah, qual foi o caso ufológico que você disse assim, pá, isto está confirmado, isto não pode ser de outra forma, existe mesmo vida para fora da Terra. Qual foi o caso que o levou a investigar mais a fundo? O melhor caso que você já investigou, neste caso? Olha, eu diria três casos, né? Três. Três casos. Três. O Sim, caso Varginha, porém, Varginha, você tem muitos depoimentos de civis e e militares. militares, sim. São 150 depoimentos de civis e militares que nos fazem crer que aconteceu alguma coisa em Aconteceu alguma Varginha coisa. no ano de 1996. Mas o caso que tem mais provas concretas, é o caso que ocorreu em 1957 e que eu pesquisei também posteriormente, né, entrevistando testemunhas, e tive esse material na minha mão, e é o caso da explosão do OVNI de Ubatuba. Ah, Então, vou te Ubatuba. contar, Ubatuba, Sim, é aquele que esse você caso, tem os fragmentos. os fragmentos, Ah, ok. exatamente, que já foram analisados, os fragmentos, na Universidade de São Paulo, na USP. Né? Esse aqui é um dos relatórios Sim. dessas análises. E esse caso de Ubatuba, ele
aconteceu em 57. O pesquisador Dr. Olavo Fontes, ele foi um dos pioneiros que teve acesso ao material, mandou analisar no Ministério da Agricultura do Brasil e descobriu que seria magnésio 99,9 puro, Oh, né? Edson, isso é E possível? Haver em essa relação? 57 não. Em 1957 não era possível você ter um magnésio tão puro, mesmo porque essa localidade onde explodiu o OVNI, né, era uma bacia, um objeto, um Sim. disco voador. Ele desceu até a parte baixa da água. Quando ele foi subir, ele explodiu. Tem algumas testemunhas que falam que tinha outro objeto e parecia que eles estavam brigando entre si e um deles explodiu, caiu um pedaço maior dentro do mar e os fragmentos menores vieram para a Terra. Aí, como era dia 7 de setembro de 1957, era um feriado e nesse Hum. feriado tinha turistas ali e 6 famílias de pescadores que moravam naquela região. Então, assim, não tinha nada ali, era bem primitivo aquela aldeia de pescadores Ah, e tinha ali alguns turistas e eles coletaram esse material, mandaram para um colunista do jornal O Globo, que é um jornal carioca, o Ibrahim Suede, e o Ibrahim Suede depois cedeu esse material para o doutor Olavo Fontes, que era representante da APRO, uma entidade portuguesa, aliás, estadunidense, né, sim, sim. norte-americana, que pesquisava OVNI, e aí ele cedeu um pedaço para ser analisado na Dalquímica e em alguns laboratórios. Depois foi para a NASA, foi para a Caltech, universidades francesas, universidades norte-americanas. E o pedaço maior, o grandão, o pedaço A nave em si, grandão a nave em si, pois, esse pescador aqui, ó, que é o seu Virgílio, isso aqui saiu no jornal na sim. época. O seu Virgílio, esse cidadão aqui, ele viu a Marinha Brasileira, junto com outro navio, provavelmente americano, recolher esse pedaço maior, né, do objeto. Aí o que aconteceu? Saiu em vários jornais na época, foram publicadas matérias falando do disco voador, ciência confirma, né? Pedaços de metal são de Procedência aí. procedência Pois. extraterrestre, né? Isso em 1960, Edson, e 1957. houve algum indício que tivesse tripulantes? Então, nós até hoje não, seria só o Seria uma objeto mesmo. sonda? Talvez uma sonda? Então, se tinha tripulante, estava nesse pedaço maior, que foi Hum. recolhido pela Marinha, mas aí a gente não Pois, tem aí esquece, não é? informações. Aí vai Não ninguém aí sabe mais é nada. acobertado Pois, e não tem mais nada. Mas o que acontece? Esses fragmentos eles acabaram sendo recolhidos pela Marinha e pelo Exército do Brasil. Alguns pedaços foram levados para São José dos Campos, para CTA, DCTA, que eram uns laboratórios lá que faziam análises também. pois. E 2 pedaços, um deles doado pelo Dr. Olavo Fontes ao pesquisador argentino Ojeda, ficou lá na Argentina durante muito tempo, até que o Ojeda doou esse pedaço para o Museu OVNI, que é esse museu aqui que tem na Argentina. Foram doado um pedaço. O outro Sim, pedaço ele foi obtido por um marinheiro mercante, um marinheiro ali que conseguiu um pedaço assim, também. pois. E a Andrea Simondini, que é uma das curadoras desse museu, ela cedeu pedaços, amostras para o físico e consultor da NASA, do Bigelow Aerospace, Jacques Vallée. É um nome bem conhecido, Sim, sim, eu é um conheço. francês que pesquisa OVNIs e tal. Ele esteve lá na Argentina, coletou esse material e levou para os Estados Unidos, onde um microbiologista chamado Gary Nolan, que é esse cara Sim, aqui da sim. Universidade de Stanford, ele analisou os fragmentos e chegou à conclusão, isso agora recente, o ano Sim, passado, sim. de que esse magnésio seria
30% diferente de qualquer magnésio que exista na Terra. Ou seja, é magnésio, mas é magnésio com os isótopos diferentes que não existem na Terra. Então, só pode ter vindo do espaço, Exato. né? Então, é um material extraterrestre realmente. Eu levei esse material também para 2 especialistas de meteorito, para me dar um laudo Ah, sim. para falar se era meteorito ou não. E qual Um foi? dos. Não. Então, o Paulo Anselmo Mattioli, que é um desses especialistas em meteorito, ele fez um laudo, analisou e falou: Edson, isso não é meteorito, porque meteoritos que já caíram na Terra, eles vão ter, no máximo, magnésio num percentual de 26%, É uma grande diferença. combinado com níquel, com ferro, com Ah, estanfiodita, farringtonita, outros elementos juntos. juntos, sim. Nunca existiu um meteorito que caiu na Terra com 99,9% de magnésio puro, Ou seja, isso sendo leva a que crer que foi construído, certo? Que foi isso, feito. ele olhou a estrutura também superficial, ele falou assim, meteorito tem umas características próprias, Pois. e isso aqui não é. Ele falou, isso aqui é manufaturado, é uma tecnologia produzida por algum tipo de metalurgia que aí não dá para saber o que é. Um pessoal da COSIPA, que fica em Cubatão, analisou a orientação desse magnésio e descobriu que ali foi usado uma fusão unidirecional naquele material e tipo uma técnica de fusão a frio que em 1957 não existia. Ou seja, Oh. a fusão a frio hoje existe, Sim, né? sim, Porque mas ela aconteceu a partir da década de 60, 70, que ela se popularizou. Mas em 57 não existia fusão a frio. E esse material passou por uma fusão a frio em 1957. Então, essa meu é a Deus, maior prova física que você já concreta teve. da materialidade do fenômeno. Fora as marcas de pouso, Pois. né? Esses documentos oficiais também que nos mostram que alguma coisa aconteceu, e também a radarização, né? Quando o objeto é detectado no escopo do radar, Também foi significa que detectado na ele altura? é. Na altura foi Sim, detectado? sim. O de 57 não, Não, mas não. o de Ah, sim, Varginha, sim, a Noite Oficial dos OVNIs, sim. que aconteceu em 1986, em maio, no mês de maio, também foi detectada em radar, e a gente ficou sabendo de um outro caso, que aí seria o outro caso que também eu Ah, o acho bem terceiro. interessante, é o caso de Cláudio, que aconteceu também no estado de Minas Gerais, onde envolve a perseguição de 2 seres pela polícia militar. A polícia pegou as viaturas e E, foi e- atrás dos 2 seres que estavam flutuando, fotografaram as naves, só não conseguiram fotografar os seres porque não aparecia na câmera. Eles viam visualmente os seres, mas na mas lente não não aparecia. na lente do equipamento não aparecia. Num determinado momento, eles puxaram o revólver, tiraram do coldre o revólver para tentar atirar, mas o braço deles ficou pesado e eles não conseguiam atirar, não conseguiam Incrível. agir E, estrategicamente. e houve Tudo relatório isso. disso? Houve relatório da parte das autoridades, desse Então, caso? eu consegui um relatório impressionante, que é esse relatório aqui, ó, relatório da Polícia Militar. Eles Sim, são várias páginas várias também, ó, páginas. de informação. Ele foi produzido pelo comandante Eisenhower, austríaco. Aqui alguns outros militares que estavam presentes na perseguição. Esse aqui é o cabo Rabelo, que fotografou, tirou foto dos objetos. Eu vi E agora uma aqui, entrevista, há pouco tempo que e você aqui entrevistou lá, não foi? Já entrevistou o Cabo Rebelo? Já, mas a eu gente vi agora há pouco não, tempo. a gente não colocou no ar ainda a entrevista completa. A Completa, gente pois. tem,
a gente colocou só um áudio ali com Sim, algumas sim, informações. isso. Aí a gente foi até Cláudio, agora a gente já tem as imagens Isso vai ser com interessante. ele no local, mostrando tudo direitinho. E tem um outro militar que ele viu as criaturas e participou da Da perseguição também, perseguição. que agora ele já não está mais na polícia e ele topou dar um depoimento em Mas vídeo, é isto é que eu né? não acho. Como é que os militares tiveram essa experiência, esse acesso, essa documentação e depois não chegam a um ponto que há qualquer coisa ali, uma parede que não deixa avançar mais. Ou seja, há É um porque, comportamento que não se então, mas explica. a culpa não é do Brasil. Sim, sim, não estou a A dizer que culpa seja. é norte-americana. Os Sim, sim, os americanos, norte-americanos isso. têm um acordo com o governo Ah, brasileiro desde 1950. Em 1966, eu consegui uns outros documentos também norte-americanos, deixa eu achar aqui. Esse daqui também é interessante. São documentos que falam a respeito. Deixa eu só achar aqui, enquanto a gente vai falando. à São vontade. documentos da embaixada norte-americana que falam a respeito. Achei, tá aqui, ó. Esses aqui são alguns aerogramas Sim. norte-americanos da embaixada norte-americana no Brasil. Esse aqui, por exemplo, data de 1966, década de 60. E sabe o que fala aqui? A queda de um OVNI entre Curitiba, que é no Paraná, e São Paulo. Aí a base aérea de Curitiba resgatou esse objeto voador não identificado, essa nave. Sim. Está escrito nesse documento aqui, liberado pelo FOI, hein? Pelo Lei de Liberdade de Informação norte-americana. E aí eles levaram esse objeto, essa nave, para São José dos Campos, e de lá eles encaminharam para a NASA. Né? Então ele cita aqui, ó, São José dos Campos, aqui, Sim, ó. sim. Foi para São José dos Campos e depois ele foi para a NASA. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, NASA. Pois, Foi para a NASA. E então, assim, a gente pergunta para o governo brasileiro e eles omitem, eles não falam nada, eles diz não que não podem. existe, Eles com que certeza não não podem, tem, não é? Por causa do acordo, não devem por causa poder. do acordo Pois. norte-americano. Mas é que é Já me assim. falaram que pode dar até guerra. Se o Brasil libera alguma coisa, os Estados Unidos pode vir com algum tipo de sanção no Brasil. E assim, a gente fornece já há muitos anos essas naves, esses seres. No caso de Varginha, por exemplo, né, que teve aquela criaturinha lá de Ah, sim. Varginha, né, houve uma troca de informações e depois eles possibilitaram, possivelmente aí, a ida do nosso primeiro astronauta. Né? Então ele foi para Houston para ser treinado, que é o Marcos César Pontes, né, o astronauta brasileiro, Sim. mas foi tudo troca, né? O governo brasileiro deu as criaturas do caso Varginha para os americanos, deu a nave, e em troca eles possibilitaram o treinamento de graça, né, O astronauta. gratuitamente, Sim, do brasileiro. astronauta Marcos César Pontes. Né? Eles estiveram monitorando toda essa operação de captura das criaturas, resgate da nave, transporte, depois dessa criatura da Unicamp, né, de Campinas, para os Estados Unidos, desde o dia 20 de janeiro de 1996. Hoje a gente tem uma prova viva, né? Uma pessoa que deu um depoimento. Deixa eu só achar aqui para te mostrar quem que é essa pessoa. É o Marcos Feres. Ele é um ex-controlador de voo, ele já está aposentado. É esse cidadão aqui, ó, Ah, sim. Marcos Feres. O Marcos Feres, ele conta para nós que no dia que aconteceu a queda lá da nave de Varginha, tudo, Sim. no dia seguinte, no dia 20 de janeiro, de repente ele estava trabalhando e um avião C-17 da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, entrou ali no escopo do radar. E não havia uma autorização para que esse avião norte-americano militar, enorme, cabe Sobrevoasse o espaço 77 brasileiro. Pois. toneladas dentro dele,
que ele entrasse no espaço aéreo Pois. brasileiro, poderia ser uma guerra. E ele, preocupado, falou: vou ligar para o meu chefe. Só que antes dele ligar, o chefe dele entrou na sala onde ele estava ali trabalhando e falou: ô Feres, fica tranquilo, não tem autorização tal, mas eles estão indo para Campinas, lá tem 2 helicópteros da Força Aérea Brasileira já preparados para levar esses militares norte-americanos para Varginha, em Minas Gerais. E aí teve, depois desse dia 20, mais 3 voos de logística ajudando esses americanos. Então, teve no dia 20, 21 e 22 de janeiro de 96. Então, o americano ficou pesadamente ali, coordenando tudo, dando ordens, faz isso, faz aquilo. Fecharam uma área lá na Unicamp, né, para poder fazer esse trabalho. Houve 2 máquinas de hemograma. Eles tentaram fazer o hemograma da criatura viva, né, que Neste estava caso, lá. no sangue, não? Foram fazer um exame de sangue da criatura. Só que o sangue da criatura ele coagulou, né, solidificou ali nas mangueiras, não chegou nem no sensor. Aí não Sim. deu para fazer o exame. Aí eles foram para a segunda máquina. Aconteceu a mesma coisa. Aí perdeu as 2 máquinas. Os Então, como americanos é que eles tiveram que justificaram? importar Ah, 2 ok. máquinas e Ok, tiveram que colocaram o repor. mesmo número de série e encaixotaram as que Ah, estavam pois. com o sangue da criatura e levaram para os Estados Isso. Unidos para limpar ali, né, algum vestígio dessa criatura. Alguns médicos que analisaram a criatura de Varginha, para quem não sabe, a criatura de Varginha, ela tinha essa configuração, né? Era marrom Sim, escura, sim. com os olhos vermelhos, né? E tinha uns calombinhos na Uns cabeça, altinhos, não é? tinha Uns uns calombos, né? Oh, isso. Uns caroços. Pronto. E aí essa criatura, o sangue dela era vermelho escuro, Sim. um vermelho mais escuro, mas ele tinha mais plaquetas do que um ser humano. Tanto é que teve um policial militar chamado Marco Elixerez, O é, Elixirese. Eu sei mais ou menos a história. Eh, sabe a história? Sei, Ele sei, morreu, ele sim. pegou a criatura, esse cara aqui, ó. Ele chegou a Sim, sim. pegar a criatura lá de Varginha e depois ele veio a óbito porque ele sofreu um arranhão embaixo do braço. Mas eu tenho uma teoria aí do Hum. porquê que ele sofreu o arranhão embaixo do braço e depois foi contaminado e morreu. Sabe por quê? Porque ele e o colega dele, que é um outro PM, o Eric Lopes, eles estavam fazendo a ronda no Jardim Andere, bairro Jardim Andere, em Varginha, onde tinha várias criaturas ali que já estavam soltas e algumas já tinham sido capturadas. Sim. E eles atropelaram um carro, eles bateram numa criatura que passou na frente do carro deles. E essa criatura teve uma fratura exposta do Ah, fêmur, né? Então, teve uma fratura exposta. Quando ele pegou essa criatura, esse bicho, e levou a criatura para o pronto-socorro do hospital regional, a criatura foi no banco de trás. E aí, em algum momento, talvez pela dor que ela estava sentindo, ou ela talvez a acabou debater-se? arranhando, Pois. arranhou embaixo da axila, chegando a rasgar a camisa que ele estava. A camisa dele ficou rasgada, né? Porque essa criatura ela tinha uma espécie de uma unhinha que ela saía assim, e aí virava uma garra, né? Como os Então gatos, ela talvez. é que nem os gatos, ela É, entrava para dentro pois. e em alguns momentos virava aquela garrinha, né? Aquela garra. Então aquilo ali que acabou fazendo esse ferimento no Marco Elixerese, né? E o ortopedista, né, o médico que tratou essa criatura que estava com a fratura, ele tentou dar ali uma anestesia, alguma coisa, e deu certo, embora ele não sabia como que ela iria Pois. reagir. E aí fez lá a sutura, ajeitou o osso tal, e costurou, e aparentemente estava sob controle aquele ferimento, a criatura Pois. estava viva. Aí ele relatou para o Roger Carleir, que é um médico norte-americano, que teve em Varginha também, conversando com esse médico. Ele escreveu um livro sobre o caso Varginha,
lá nos Estados Unidos, posteriormente. Ele, conversando com o médico disse que ele nunca viu uma cicatrização no ferimento da criatura tão rápida. Em 24 horas, o osso estava colado e a pele da criatura estava cicatrizada. Não existe nenhum bicho na Terra, nenhum ser humano que tenha uma recuperação tão extraordinária, assim, tão rápida. Em 24 horas estava tudo certo. Era uma fratura exposta na criatura. Edson, então, o caso Varginha é impressionante. Também é impressionante. E pegando um pouco, já que estamos a falar de Varginha, eu vi um podcast com o Pacatini, o Vittorio Pacatini, em que ele diz que pelo menos poderiam ser até 5 criaturas. Isso consta? No... Eu acho que até mais. Pelo menos 4, eu tenho certeza. Mas eu acho que é mais. Por quê? As criaturas que foram capturadas num primeiro momento foi ali no mês de janeiro e fevereiro. Só que a gente recebeu de um militar, posteriormente, vou até te mostrar aqui, uma carta, a gente recebeu uma carta de um dos militares da ESA, da Escola de Sargento das Armas. Essa aqui é a carta que ele enviou no dia 22 de julho de 96, está aqui a data, essa é a cartinha que ele mandou, e ele fez o desenho da criatura. Pois. E sabe o que ele contou, esse militar do Exército? Ele conta que no dia, ali em julho, no mês de julho, eles fizeram várias patrulhas, operações, num rio que tem em Varginha, chamado Rio Verde. Então, algumas criaturas correram para esse Rio Verde, se refugiaram na mata ali. E eles ficaram sabendo que tinha alguma coisa, o Exército mandou fazer uma patrulha para tentar capturar essas outras criaturas. E aí ele viu, por isso que ele desenhou, ele falou, nós vimos, a minha patrulha viu essa criatura, isso no mês de julho. Não é janeiro. Janeiro começou o negócio. Você acha julho que ainda havia criaturas lá na região. E o colega dele, ele fala assim que um outro colega de patrulha, Sim. no dia 4 de julho, tá aqui, ó, 4 de julho, ele viu uma criatura igual a essa, criatura peluda, com os olhos vermelhos, aqueles calombinhos, só que a única diferença é que ela era peluda. Então a gente tem aí, no caso Varginha, 2 tipos de criaturas parecidos, só que uma é peluda e a outra não. Isso já foi descrito, inclusive, por outras testemunhas ali do bairro Jardim Andere, que viram, além das meninas que viram no terreno baldio, a Liliane, a Kátia, a Valquíria, tem uma outra senhora que chegou a ver essa criatura, tem um outro senhor que estava indo trabalhar na linha do trem, viu uma criatura peluda ali com os olhos vermelhos. Então a gente percebe que muitas criaturas estavam soltas ali naquele local. Tem um vigilante, só para você ter uma ideia, que na época ele estava trabalhando ali durante a noite, ele chegou a ver 10 criaturas próximo à mata do Vovozinho, que eles falam ali, que é ali próximo do bairro Jardim Andere, de Santana, né? Tem uma matinha ali, então tem o pasto ali do Vovozinho. O cara chegou a ver 10 criaturas. Então, tinha muitos desses animais, né, dessas criaturas soltas por ali. Algumas foram capturadas e outras foram resgatadas pelas naves que apareceram posteriormente ali na região. E aí foram pegando e levando embora. Mas não conseguiram levar todas. Algumas foram parar no Exército, né? E do Exército depois eles levaram para a Unicamp, para outras bases também no interior de São Paulo, e pelo menos 2 dessas criaturas foram para os Estados Unidos juntamente com a nave. Edson, realmente o caso Varginha, para mim, foi o que me impressionou mais, porque dá a entender que andavam a fazer alguma pesquisa, lá os seres, ou sei lá de onde é que eles vêm, e que correu mal, não é? Correu mal e, entretanto, acidentaram-se e houve capturas, etc. Só que, entretanto, nas entrelinhas desse... assim, não foi um acidente.
Não Ah, foi. então. Eles não caíram. Os Estados Unidos atingiu eles com aquele feixe de raio. Sabe da Guerra nas Sim, Estrelas? sim, sim. Star Em Wars. Sim. 1990, isso, que eles têm o satélite, jogam o laser e eles podem destruir satélite, destruir Então foi meteoros. abatido, é isso. Foi com essa tecnologia que os Estados Unidos abateu. Aí o governo americano, através do NORAD, entrou em contato com o Comair, Comando Aéreo, a Força Aérea Brasileira, mas em Brasília, falando: olha, vai cair um objeto na latitude tal, longitude tal, manda um pelotão para lá para fazer a Ah, interceptação desse negócio. daí Então eles foi já saberem. tudo articulado com os Pois. americanos. Por isso que eles vieram. No dia seguinte, eles já estavam aqui com uma aeronave da USAF, da Força Aérea Norte-Americana. Oh, Edson, eu estava aqui a falar nas entrelinhas do caso Varginha, surgiu outro caso, que foi o tal do chupa-cabras. E eu, Isso. pois, só que eu lembrei-me, agora que você falou de uma das criaturas ser peluda, não seria as mesmas criaturas no caso de chupa-cabras? Então, e pode ser que seja, porque foi logo depois do caso Varginha que ocorreram os casos de chupacabras aqui. Então, aí ficou 96, 97, até 99, 2000 Exatamente. ali, os casos acontecendo aqui no Brasil, né? E Inclusive cá também em Minas, também houve cá, na teve casos Europa, aí também em Portugal, na Europa, Espanha, né? Portugal, exato. Espanha, exatamente. Então, a gente até tem gente que fala assim, será que não era uma represália dos caras, né? Então, por ter Quem sabe? acontecido isso, e aí começou a ter essa matança, né, de ovelha. Em alguns lugares, por exemplo, aqui no Brasil, que não tinha ovelha nem cabra, foram atacados aves, né, Aves, patos sim. e galinhas, né? E também, e sabe o que a gente percebeu? Que geralmente eram as fêmeas que interessavam para eles. Talvez O por causa da macho, fecundação? não De... sei, ou de repente ele conseguia sentir o cheiro do hormônio Ah, sim. feminino e aí atacava a fêmea. O macho às vezes ficava vivo, só que o chupacabras arrancava às vezes a orelha, né? Deixava vivo, mas deixava meio atordoado, deixava meio tonto, né? E Mas qual é a agora sua as opinião, fêmeas, Edson? Será que era mesmo a mesma criatura? Se bem que assim, foi ali nos mesmos anos, não, não é? não era a mesma criatura, aquela sem pelos, mas a peluda, de Com pelos, repente, sim, sim. pode ser que seja, mas a gente não tem totalmente certeza disso, Nunca porque investigou para esse lado, foi. a descrição do chupacabras, em alguns casos, parece a criatura peluda de Varginha, mas Pois. em outros casos, não. Ah, Então, como tem muita depoimento descrevendo de forma diferente a sim, criatura, a gente não pode afirmar com 100% de certeza pois. que seja isso, mas é curioso que logo depois do caso Varginha houve muitos casos de chupacabras aqui no Brasil. Inclusive, teve casos de pessoas que foram atacadas pelos chupacabras aqui Não no foi só Brasil. animais, Não, pessoas também, cachorros, cavalos, opa, aves, entendeu? Eles entraram, por exemplo, num canil no litoral e mataram vários cachorros. E cachorro é um bicho extremamente arisco, né? O cão. O cão, ele é sim, sim, arisco. sim. E o chupacabras ali fez a festa. Inclusive, foi visto por uma das funcionárias ali do canil, essa criatura pulando, né? Ela dava uns pulos altos, planava, né? Devia ter algum tipo de aleta, então ela planava, né? Então Sim. foi bem curioso esses casos aí Edson. de chupacabras que Pois, aconteceram porque no foi na litoral. mesma Ó, altura, sim. só para você ter uma Pois. ideia, isso aqui é um jornal da época das patas Ah, atacadas pelos sim. chupacabras Sim. naquela época, né? Então esse aqui é de 1997. Pois lá está, o caso Varginha foi entre 96, Foi 96. sim, Mas em 96 a gente tem casos também de chupacabras que atacaram aqui no Brasil também. Então pode ser que tenha uma relação, uma embora a relação. gente
não posso afirmar Ainda não se pode afirmar. categoricamente, Mas mas tem muito caso. nunca lhe ocorreu investigar por esse lado, juntar os dois casos, Edson? Já é mais assim, como a gente não tem prova, né, não tem Pois, ainda o vídeo da criatura de Varginha disponibilizado, a gente sabe que tem vídeos na mão de pois, militares e tem vídeos na mão de civis que foram ameaçados por esses militares. Então, eles têm pois. medo. Até hoje, mesmo depois de 26 anos, eles têm medo de se expor. Está tendo uma negociação agora, nesse ano de 2022, acredito que passe aí para o começo de 2023, para a liberação, pelo menos, de um desses vídeos, ou alguma minutagem, aí, alguns segundos, alguns minutos, para que as pessoas tenham a certeza absoluta do que aconteceu em Varginha e que foi verdade. Né? Ô, Então, Edson, tem vídeos hoje na mão da Força Aérea, tem vídeo na sim. mão do Exército, da Polícia Militar, da Unicamp, lá os médicos que atenderam no hospital regional, no hospital Humanitas, foi feito imagens também pela Polícia Militar. A gente sabe que tem foto na mão de graduados, né, Sim. de policiais coronéis aí, que tem fotografia da criatura. De vez em quando ele mostra para um amigo, para outro, né? Mas não passa Como se disso. fosse um troféu, mas Pois. não passa para os ufólogos civis. Os ufólogos civis lutam para a liberação disso, para que um dia seja escancarado, porque o caso dentro das Forças Armadas foi classificado como ultra secreto, top secret, né? Então, ultra secreto é o grau mais alto normatizado aqui no Brasil para um caso. Então, ele pode ficar 25 anos, e aí fez 25 anos, a gente pensava que ia conseguir liberar, só que as Forças Armadas têm uma lei que eles podem pedir o sigilo por mais 25 anos. Oh, então, oh, Então, eles. Edson, assim E nós já vamos todos pediram. embora. Vamos Então, todos já embora pediram. e não vamos saber de nada, não é? E já pediram, Já entendeu? viu? No caso Varginha, Pois. já foi reclassificado novamente. Então, só daqui 25 anos, mais 25 anos. Oh, Edson, então, mas assim, eh, vocês, pesquisadores, ufólogos, eu acho que isso é uma aflição, não é? To- É uma aflição, uma afronta, É um né? Porque desrespeito é um desrespeito por nós, pela população, humanidade, humanidade, pela não humanidade, é? pela sociedade, exatamente. Claro. Mas eu acredito que até 2030, talvez um pouco antes, a gente vai ter aí a confirmação de vida extraterrestre em alguma parte do universo, ou a NASA vindo publicamente falando isso daí, porque a NASA está muito em cima do estudo dos OVNIs atualmente, e já teve, inclusive, uma chefe da NASA que veio publicamente falar que iria liberar, a NASA iria falar que existe vida até 2025. Houve aí Agora ela um. já voltou atrás, falou Pois, que não, provavelmente eu até vi. 2030. Pois. Então, assim, algo está para acontecer. O Pentágono aí, né, com a liberação aí de alguns relatórios de UAP, 400 relatórios do Os UAP, lápis, o lápis. Congresso norte-americano, né, houve uma audiência pública no Congresso norte-americano, onde eles estão falando agora abertamente sobre esse fenômeno, né? E que causa aí uma ameaça à segurança nacional dos norte-americanos. Então, alguma coisa está para acontecer. Edson, Em breve a gente deve ter a liberação será disso. mesmo que estamos ameaçados? O que é que você Por, acha? então, por esses seres, eu acredito que não, Porque se tivesse porque que ser, já tinha e já acontecido. tinha acontecido há muito tempo, quando a gente não tinha tanta tecnologia, né? Pois. Mas a gente não pode também descartar que em algum momento da humanidade seres Mais negativos, hostis. predadores, mais hostis, possa vir, né, e tentar fazer alguma coisa com a nossa população. E assim, sempre quando vem alguma civilização que é superior, seja tecnologicamente, seja
em termos de civilização, o povo que está abaixo, ele sofre. Por exemplo, quando os portugueses chegaram no Brasil Ah, e sim, foram para as tribos indígenas, trouxeram um monte de doenças, vírus, e acabou dizimando muito pois, desses indígenas, né, pois. que estavam habitando aqui o Brasil. Né? É sim, Então, eu vejo da mesma forma. sim, Se sim. vieram seres mais avançados, com algum tipo de bactéria, alguma coisa, a população mundial ela pode ser afetada e drasticamente reduzida. Né? Isso Aliás, se não vier algum ser isso, predador, né? De repente oh, a gente Edson, vira comida, né? pois, isso viu-se no caso de Varginha, com o Elixerese, com o Marco Elixerese. Se Sim, realmente, eu até vi a sua entrevista com o legista, com o médico que fez a autópsia, sim. O espetacular. doutor Janine, É o assim, doutor Janine. você vai a todas, não é? Pô, eu assim, e eu acho que ele já faleceu, não já? O doutor. Não, está vivo. Ah, ótimo, ótimo. Ele está escrevendo um livro onde eu estou sabendo aí que ele vai Sim, colocar alguma coisa de Varginha a mais do que ele sim, sim, falou sim. na entrevista. Porque na É, entrevista ele estava meio travado. Você eu vê nas vi, entrelinhas não, que mas ele houve ali qualquer sabe, coisa mas que ele ele quis foi dizer no proibido de final. falar. Edson, no final, ele deu-lhe algumas pistas, não foi? Sim, ele deu, ele Deu deu. ali algumas coisas entre linhas, não é? Eu Isso. percebi isso, eu percebi isso. E eu tenho, como eu já disse no início, tenho acompanhado o seu trabalho, vejo os vídeos que você vai lançando sempre, inclusive quando foi lá para Minas Gerais, todos os documentários que você fez. Uhum. Ah, epá, é um trabalho excelente. E eu disse, nós temos que trazer cá o Edson, e pelos vistos Ao programa. ao programa, não é? Uhum. Ah, Edson, já que estamos aqui numa linha do caso Varginha e do. Aqui a Operação Prato. Foi Operação idêntico? Prato. Foi idêntico ou houve criaturas? Não houve? Como é que foi? Ó, Foi só. Operação Prato foi na década de 70, começou no ano de 1976, foi o primeiro caso, inclusive publicado em jornal lá de Belém, no Do Pará? estado do Pará, do Pois, do Pará. Pará. Só que assim, a atuação maior foi em 77, Oh, 1977, no Maranhão, foi no quando eu Maranhão. nasci, Ah, em você nasceu agosto, em 77? em agosto de Legal. 77. Veja bem, Então, então essa época, né, agosto não, julho. outubro, né, a outubro, Sim. setembro ali de 77, teve bastante avistamento no Maranhão. Aí teve a morte de pessoas, pescadores do barco Maria Rosa na ilha. Como que chamava a ilha lá? É É ilha. Colares. Não, não, não é de Colares, não. Foi no Maranhão. Esqueci o nome da ilha agora. Ilha. Daqui a pouco eu lembro. Sim, sim. Nessa ilha, eles pegam madeira lá, e então os pescadores foram para lá, e aí vira uma luz tal, aí depois alguns sofreram queimaduras e outros vieram a óbito. Um ficou vivo e conseguiu trazer a embarcação. Então foi assim, foi o primeiro caso ali nocivo do caso da Operação Lá Prato. está, a Logo hostilidade. depois Aí houve a hostilidade, eram hostis. eram hostis. Ou Eles era jogavam só uma um maneira foco deles, de luz. ou era uma maneira de pesquisa. Não, eram hostis mesmo. Eles jogavam um foco de luz, faziam umas incisões no peito das mulheres, né, e extraíam sangue, algum tipo de material. E nos homens, geralmente, era queimadura no pescoço ou em outras partes do corpo. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto aqui Mas isso da. foi, isso foi gravíssimo, então. Isso houve. Foi. E aí a Força Aérea foi chamada para investigar esses fenômenos. Né? Na época saíram vários jornais, né? Ó, pode ver, luz e pavor nas noites de vigia. Então, pessoas aí que eram atacadas. Esse daqui chegou a dar um tiro nesses objetos. Então, eram pessoas simples que estavam sendo atacadas. Aqui, a Aurora Fernandes sendo examinada pelo médico. Aqui os ferimentos Incisão, durante a não é? Operação Prato. Isso Isso, é. aqui é Ah, tipo uma incisão onde eles
e recolhiam o Isso sangue, o material era genético, feito pelo foco de luz que era lançado do objeto? pelo foco de luz. Exatamente. E aí, você Eles tem os atingiam. objetos, não é? Aí Aí, tem os objetos que ah, foram fotografados pela Força Aérea, né? Então tinha objetos luminosos, tem fotos coloridas também feitas pela aeronáutica. meu, o que é que a gente É, precisa de mais, Edison, para comprovar, teve pousos, isso aqui também é não da é? aeronáutica, pouso na Fazenda Jeju, que deixou marca no solo, né? Esses sulcos aí, Ah, quando o objeto pousava. Então tem muito, aqui mais uns hematomas também, sim. que eram feitos Parece que nas tem dois testemunhas. buraquinhos, não é? Dois buraquinhos na incisão. Isso, e É aquilo o que depois está. descamava, é como se fosse furado, cauterizado, e depois começava a cicatrizar e descamava, saía a pele, né? Isso E as pessoas tinham algum tipo de reação? tinham, elas ficavam geralmente debilitadas, algumas vomitavam, tinham dor de cabeça, ficavam anêmicas também, e algumas chegaram a falecer também, mas não se sabe se é porque já tinha algum mal, Alguma né? doença, E aí alguma. alguma doença pré-existente, Pois. e aí de repente em função do susto e da situação veio a óbito. Então, Mas a e maioria não morria e a maioria atacada eram mulheres também. mulheres? Tinha homens, mas a grande maioria mulheres. E a gente descobriu que a Força Aérea Brasileira, o coronel o Irangê Holanda, né, na época ele era Sim, capitão ainda, sim. capitão o Irangê Holanda, juntamente com o sargento Flávio, investigou tudo isso, entrevistou pessoas, geraram centenas de documentação oficial, tiraram mais de 500 fotografias e filmaram esses objetos com filme Super 8, 8 milímetros e 16 milímetros. Só que a aeronáutica nunca Hum, liberou esses vídeos. E eu Pois, fiquei sabendo que pois. eles reclassificaram e só vai ser liberado em 2027. Será, Então, Edson? era para ser. Será? Então, eles reclassificaram, agora a gente tem que ficar em cima. Se Pois, eu tiver vivo ainda em 2027, eu vou cobrar. Eu pois. vou Sem cobrar dúvida, a sem dúvida. liberação disso. E olha o que nós descobrimos. Além dos documentos, esse aqui é um documento, porque a Operação Prato ela começou em 77 e foi até 1984. Ela passou pelo estado do Maranhão, Pará, Amazonas e depois ultrapassou a fronteira para a Venezuela. Aí começaram os ataques na Venezuela. Isso aqui é um relatório de 82, de 1982, que eu consegui, do primeiro Comando Aéreo do Pará, e aqui ele cita um agente militar norte-americano, agente militar Norte-americano. norte-americano Pois. chamado John, quer ver? Deixa eu ver onde que tá aqui. Aqui, ó, John. Eles botaram entre parênteses John, porque era provavelmente um codinome. Então, todos esses casos mais fortes da casuística brasileira, os americanos sempre estão aqui. Na noite oficial dos OVNIs foi assim, no caso Varginha. No caso Varginha, eles chegaram até a tentar subornar, dar dinheiro Para as para as meninas, não foi? meninas, Sim, para sim. elas ficarem quietas e desmentir o caso. Nesse caso aqui também, os americanos andavam por lá. Tem testemunhas da época lá da Operação Prato que falavam que tinha um monte de americano ali andando junto com os militares, pessoal também do extinto SNI, que era o órgão de inteligência do Brasil naquela época, hoje é a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, né? Então a gente tem aí sempre o envolvimento norte-americano. E a Operação Prato, ela foi acobertada, escondida durante muito tempo. Só que hoje a gente já tem parte do material gerado pela aeronáutica, pela Força Aérea, liberado no Arquivo Nacional Brasileiro. Então, lá em Brasília tem um Arquivo Nacional, você consegue fazer download Sim. de documentos oficiais, são cópias que a aeronáutica colocou lá, mas não está tudo não, está No- só uma Nós cá em partezinha, Portugal só um... também temos arquivo, no Arquivo Nacional Português, os casos Uhum. portugueses que foram liberados também. Eh, E está tudo lá ou falta página, que nem no falta, Brasil?
claro que falta, está tudo rasurado, só tem o que lhe interessa, não é? Ah, por falar em Portugal, ah, Edson, uma opinião sobre, sobre as aparições de Fátima. O que é que lhe ocorre sobre as aparições? Foi algum caso ufológico? Foi mesmo um caso religioso? Há aqui um balanceamento, mesmo aqui nos investigadores portugueses, não é? Uh, Olha, eu sou da linha do pesquisador Joaquim Fernandes, sim, e a falecida Fina da sim, Armada, exato, exato. Foi eles que que pesquisaram afirmavam. isso. Eles pesquisaram mais profundamente. Eu tenho até um livro aqui da Fina da Armada, de Joaquim Isso, Fernandes, isso. e eu tenho outros livros também, que fala a É só respeito para saber a de sua que opinião. A sua a opinião minha opinião é que foi OVNI, que foi. porque tem depoimentos que o Vaticano escondeu da Pois, população. E assim, como Portugal é muito católico, sim, o sim. Vaticano ele geralmente pega uma aparição ufológica e transforma em aparição mariana. Ou, se for uma coisa bonita, é É anjo, é anjo, é Maria, Maria, é sim. Jesus. Agora, se for uma coisa feia, é o demônio que apareceu Pois, ali. Então, pois. no Brasil também é assim. No passado, principalmente, quando aparecia uma mulherzinha lá com um capacete meio luminoso, pronto, já era a Virgem Maria. E aí eles construíam uma capelinha e os Uhum. milagres eles acontecem. Por quê? Porque é uma questão da fé, Da fé, da crença das isso. pessoas. As pessoas acreditam e aí são curadas, mesmo que não seja um fenômeno espiritual, mariano, né? Não tem nada a ver, às vezes, Pois, com a espiritualidade. É algo ufológico, sim. mas como as pessoas acreditam, acontece. É que nem, por exemplo, você pega uma criança que está com dor de cabeça e aí você fala assim, você está com dor de cabeça? Tô. Eu vou pegar um remedinho para você. Você pega água com açúcar, Com que não açúcar. vai fazer nada, e dá para ela, fala, ó, tá aqui o remédio, você vai tomar e vai sarar. Ela toma água com E açúcar sarou. e sarou. No minuto depois sarou. Por quê? É a mente É o psicólogo, a condicionada psicologia. que Pois, fez ela pois, se curar, que acontece o exato. milagre. Né? Então, é assim. Agora, Fátima, para mim, é uma aparição ufológica e não mariana. Não, não, Mariana. Se bem que o Vaticano, segundo algumas pesquisas que eu fiz e tenho visto, tem um vasto arquivo ufológico guardado, de Tem, certeza, não tem. é? E Ó, você eu acha que conheci. vão liberar alguma coisa ou já liberaram? Olha, eles estão num processo para liberar isso. Quem me falou foi o Roberto Pinotti, que é um pesquisador italiano, né, que é bem entendido desse assunto aí na Itália, em Roma, né, também, no Vaticano. E ele falou que está tendo um estudo, uma separação do que vai liberar, o que não vai liberar, mas tem muita coisa, porque tinha um pesquisador aí religioso que chamava Monsenhor Conrado Balducci. Ele já é falecido, Sim, sim. mas ele chegou a trabalhar na área de parapsicologia do Vaticano e que cuidava também do exorcismo, né? Então, Sim. você vai expulsar demônio, aquela coisa toda. Ele trabalhava nessa área. E a área de exorcismo, parapsicologia, também cuidava de ufologia. Aí, depois que ele faleceu, assumiu o Funes, que era um astrônomo argentino, e hoje tem uma outra pessoa cuidando disso aí. Então, esse pessoal é que tem acesso à parte ufológica do Pois. Vaticano. Mas, sem sombra de dúvida, eles têm muita, muita, muita coisa. Porque na Itália ocorreu, por exemplo, na década de 50, 60, aquele fenômeno do cabelo de anjo, que era Foi cá em uns Portugal, em fragmentos. Évora. Em Évora. Em Évora, Em em Évora. Évora, Sim, sim, sim. em Évora. Olha, inclusive eu vou. O canal agora está a fazer uns arranjozinhos para postar esse documentário brevemente aqui no Paranormal Tuga, sobre. Estamos a fazer contactos imediatos em Portugal. E Uhum. então já temos o primeiro episódio já lançado e vamos lançando até são 13 sobre Excelente. sobre
a ufologia em Portugal, sobre os Aí casos. tem o caso Évora, tem o caso de A Alfena, né? Alfena, Também. olha, foi o que Alfena, lançámos, aquele objeto. foi o que a gente lançou agora, o da Alfena, sim, que Aham. foi Tem visto. vários casos interessantes em Serra da Portugal. Gordunha, diz-lhe alguma coisa, Edison? A Serra da Serra Gordunha da Gardunha, não lembro. é um dos casos ufológicos mais emblemáticos cá em Portugal. É. É tipo, talvez, aí no Brasil, hum, como é que eu ia dizer? Agora também me esqueci do sítio. Ah, Aham. mas Ficou alguma marca, alguma coisa? não, eles surgem na serra Aham. e recolhem na serra, dá a entender que houve um senhor Aqui tem uma pesquisador. base ali próxima, Isso, alguma coisa. isso. Ah, Então, aqui a gente tem uma área assim que chama é, Iporanga, e tem a Serra Poranga, da sim. Beleza, Ah, Serra Serra da da Beleza, Beleza, Serra da tem a Beleza, Serra da isso, Beleza. isso. Então, É Serra parecido, é da Beleza é parecido. no Rio de Janeiro, mas também tem um outro caso que é em Iporanga. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto de Iporanga aqui para mim te Porque, é mostrar. assim, se você tiver tempo, Hum. veja a Serra da Gordunha. Vai se Serra da Gardunha. impressionar. Então, É, ok. Deve ser, então, que nem essas áreas que a gente tem no Brasil. isso, é o Aqui, hotspot. geralmente, É um é hotspot. hotspot, Isso, hotspot, exatamente. isso. Aqui no Brasil, a gente tem Serra da Beleza, Iporanga, Chapada Diamantina, na Bahia, Chapada dos Veadeiros, em Goiás. São tudo áreas que têm bastante incidência Bastante. ufológica. Em Sim, Iporanga, a gente tem 300 cavernas já catalogada lá. Deve ter muito mais. muito mais. E Pois. já foi visto objeto entrando e saindo de dentro dessas cavernas e seres também. Sim. Aparecem nas cavernas, nas cachoeiras. E eu já pesquiso essa região desde 1989. Lá a gente já conseguiu fotografar, filmar esses fenômenos. E agora, em 2022, a questão de 2 meses atrás, a gente teve alguns casos lá de avistamento e também seres que são luminosos assim e flutuam. Começaram a aparecer, a polícia militar lá de Poranga viu, aí foi atrás para saber o que era, só que agora já cobertaram tudo, já está tudo silêncio, ninguém viu nada, ninguém sabe de nada, tá? Mas ocorreu esses fatos lá. Então são áreas de bastante incidência ufológica que deve ter alguma base, Pois. né, de operações desses Isso. objetos voadores. A Serra da Gardun, então, deve ser É, algo tipo um parecido. hotspot. Olha, Edson, é assim, eu não vou tomar mais o seu tempo, é pá, porque nós aqui também temos algumas gravações para fazer, mas Uhum. eu queria que você deixasse um pouco dos seus livros, onde é que a gente pode encontrar, e também as suas redes sociais, Ok. Ó, nós temos, além os livros dá para conseguir na Amazon, na no Amazon. Clube de Autores, e a gente tem uma revista também, chama Revista OVNI OVNI Pesquisa. Pesquisa. Então, quem tiver interesse, no site www.ovnipesquisa.com.br, lá tem as edições impressas e também tem a versão digital. Né? Quem Ah, quer, às ótimo. vezes, ter as revistas digitais, aí é bem legal, porque é um conteúdo sério, né? Dentro de uma metodologia Sim, científica. Os consultores, a gente tem ufólogos de renome lá, e também tem astrônomos, tem cientistas, militares, tem um pessoal bem gabaritado ali para trazer uma ufologia de qualidade para vocês aí. No meu canal também, o canal Enigmas e Enigmas e Mistérios. Mistérios, a gente tem vídeos lá, sempre está postando vídeos. Eu estive recentemente no norte do Brasil, Sim, na sim, região de Quixadá, no sim, Ceará, que é um hotspot também. sim, Lá sim. tem muitos casos de pessoas que foram curadas e pessoas que vieram a óbito depois de ter tido um contato com os OVNIs. Porque quando eles chegam próximos, segundo aquelas pessoas, né, que moram lá em Quixadá, no Ceará, esquenta o corpo, tudo, Pois. e algumas tiveram, posteriormente ao contato, uma regressão de memória, o pessoal foi regredindo, 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 e até que faleceu, né? Acabou ficando ali sobre cuidado médico da família, mas não acabou resistindo e faleceu. Tem pelo menos 3 casos desses lá em Quixadá, né? E tem casos também de curas, de pessoas que tinham doença, tiveram contato
com a nave, com os seres lá e foram curados. Então, é um fenômeno bem estranho, diferente, que ocorre. A gente está fazendo, né, um documentário, já estamos editando, e em breve a gente vai colocar no canal aí Enigmas e Mistérios, né? Ok. Então é isso aí, o recadinho. E E eu queria falar o também seu livro o livro, aquele livro que lançou Alienígenas no Passado do do Brasil passado no também. Brasil, sim. Também se pode Deixa- encontrar na Amazon, não é? Na Amazon também Ok. tem a versão em português, tem em inglês também. É Eu esse quero ver aqui. se consigo chegar lá para ver se consigo comprar o livro, porque eu acho interessante. Olha, esse livro aqui, ele traz 14 casos que ocorreram antes da era moderna dos discos Pois, voadores envolvendo tripulantes no Brasil. no E Brasil. aí o que, que a gente tem aqui? Tem jornais, né? Então saíram os casos em jornais de 1925, né? A gente tem depoimentos de testemunhas, casos aqui que envolveram criaturas antropomorfas em 1946, com Sim. cara de gato. Temos a primeira abdução no Brasil, que é o caso do senhor José Florencio, que ocorreu em Campinas em Sim. 1931. A gente chegou a entrevistar ele Eu cheguei a e ver essa tem, entrevista, já é muito antigo esse vídeo que você tem no seu canal, não é? No Enigmas e Mistérios. sim, Cheguei a ver. e tem os casos, por exemplo, de 41, lá na região de Poranga, onde eu estava falando agora que é um hotspot. Aqui é uma das fotos, ó, que foi Ah, tirada lá em Poranga, a partir do mirante do Alto da Boa Vista. pois. Geralmente são fenômenos luminosos, embora algumas pessoas já viram o disco, já viram criatura e tudo isso. Então, assim, tem este livro e tem este outro. Eu estou escrevendo agora um livro sobre a explosão do OVNI de Ubatuba, De e Ubatuba, sim. também um livro sobre Varginha, né? Porque como eu fui um dos investigadores Sim, do caso Varginha, do Grupo do Sete, do a chat, gente sim. está escrevendo também um livro trazendo aí novidades, algumas coisas que nunca foram reveladas, mesmo porque naquela época as ameaças e a pressão em cima da gente foi muito grande, né? Então, assim, vai acompanhando no nosso canal também, Sim, sim, que sim. tem sobre Varginha, bastante informação ali, e sobre outros casos brasileiros também. Edson, isto é um tema que dava aqui 50 vídeos, ou mais de 50 vídeos. Uhum. Uh, Talvez, quem sabe, outra hora, a gente faça uma segunda A parte, gente faça a a continuação aí, a segunda continuação, parte. não é? Porque Com certeza, Marco. epá, seria um prazer tê-lo aqui outra vez, talvez com o meu irmão também presente, com o Ângelo, que é um Uhum. dos apresentadores deste canal também. Vocês fazem a parte paranormal também, né? É, também, sim, também, também. Então, só te falando, eu tive em Limeira participando do podcast, aí teve um grupo paranormal lá que chamou a gente para ir no cemitério Ui, fazer uma investigação paranormal. é, E os espíritos lá ficaram respondendo, os equipamentos aquilo bombando. bomba, é. Teve um cara lá que ele tá com medo, ele me ligou hoje, falou assim: eu tô com medo, faz 2 dias que eu não consigo dormir, porque ele viu uma menininha com um vestidinho branco saindo de uma campa para outra. Não é E assim, brincadeira. eu tenho, por exemplo, grafo entortado de paranormais aqui Sim. também no Brasil, Oh, né? meu. Tem essas coisas Essas aqui. coisas. Mas Edson, pá, é como eu digo, era um vídeo aqui de umas duas, três, como aos podcasts, só que nós ainda não Mas temos. a gente continua, a gente continua. Sim, sem Pode dúvida. me chamar agora aí em 2023, a gente faz a segunda parte. Pode Exatamente. contar comigo. Edson, para além disso, uma última pergunta. Para quando o contacto? Na sua. Para terminar aqui em grande. Antes de 2030. Eu acredito que aí por volta de 2027, 2028. Aí já vai estar liberado, a população é, é, orientada, Orientada. vai ter que quebrar paradigma, Tem que vai ter que ser. mudar a consciência, não tem jeito. A religião já está sendo preparada de alguma forma. Os mais avançados aí é a Igreja Católica, que sabe bastante. Pois. Os presbiterianos, né, evangélicos, esse é um pessoal um pouquinho mais resistente, Mais mas resistente. já está tendo uma certa adaptação. Os espíritas são os que mais aceitam, né,
a vida extraterrestre, esse tipo de coisa. Mas eu vejo aí que logo, logo vai ser liberado e a população vai ter que se adequar a essa nova realidade cósmica. Bem, meus amigos, foi a entrevista com o Edson Boaventura Júnior aqui no canal do Paranormal Tuga. Muito obrigado, Edson, de coração. Eu pensei que fosse mais difícil trazê-lo aqui. E não. Uhum. Você é uma Ah, pessoa, eu vou em espetacular. podcast grande, Já pequeno, ouvi falar live, eu do rei participo de dos tudo. podcasts. O rei Eu dos já podcasts. participei de 160. Pois. 160 Eu podcasts. É vou ver se muito, né? consigo ver tudo. Vou ver. Eu tenho andado a pesquisar qual é agora o novo, qual é o novo, qual é o novo. Olha, Edson, um grande abraço. E para vocês que estão a assistir a gente, epá, já sabem, não é? Vão lá no Enigmas e Mistérios, que eu vou deixar aqui no link na É descrição. Paranormal Tuga também. Quem me Isso. assiste e está vendo aí, entra no Paranormal Tuga e também se inscreve lá. Vamos dar uma Ajuda força o Marco aí. neste humilde canal, que Isso, tem que crescer um bocadinho, isso aí. não é? Então, olha, é tudo aqui. Edson, um grande abraço e muito obrigado por tudo. E esperamos agora uma segunda parte. É isso aí. Marco, gratidão aí. Um abração para os meus irmãos portugueses aí, né? E quando eu estiver por aí, com Epá, certeza a gente faz uma não, bagunça. vem cá à moita beber um cafezinho a casa A ou gente quem faz sabe. uma palestra aí, faz Isso, alguma coisa, um isso, bate-papo, uma reunião. isso. Eu tive recentemente no Piauí com o Francisco Mourão Correia. Ah, o Mourão, Tive com do ele, tive Exo com ele. Realidades. Sim, 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 sim. tive com ele, tive com ele. Ótimo. E eu conheço aí vários, né? O Nuno, eu conheço o próprio Joaquim Fernandes, né? Pois, Então é um pessoal muito bacana. Conhecia o açoriano, né? Pena que já pois, faleceu, pois. o Vitor Soares, Vitor né? Soares, Que sim. depois acabou residindo aqui no Brasil, na região de Pois, Gravataí, Rio Grande do Sul. Era um correspondente, divulgava bastante a casuística portuguesa, né, açoriana também, isso. porque ele era de Açores aí. Olha, Mas é Edson, isso aí. Obrigado, obrigado. gratidão, hein?